Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou encerrar a minha meditação do capítulo 26. Eu já fiz 2 vídeos neste capítulo e hoje eu vou encerrar. A partir do versículo 57 deste capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus, ele vai falar sobre Jesus diante do Sinédrio e também quando Pedro, ele nega a Jesus, encerrando assim, com 75 versículos, este capítulo 26. Hoje, portanto, nesse vídeo, somente o encerramento do capítulo 26. Diz assim: e os que prenderam Jesus, o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, aqueles que serviam ali na casa do sumo sacerdote, para ver o fim, ou seja, para ver o que aconteceria com relação ao julgamento de Jesus. Lembrando que este episódio, que esse acontecimento, ele é logo após Jesus ser preso ali no horto, ao pé do Monte das Oliveiras. Existia um horto chamado Jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras, onde Jesus ia, como de costume, para orar, e foi lá que ele foi preso. E após ele ser preso, ele foi levado aqui até a casa do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote aqui, o qual Mateus diz que era Caifás, ele esteve à frente ali dos demais sacerdotes, vamos dizer assim, no nosso linguajar. Esse sumo sacerdote, ele seria o chefe ou líder dos demais sacerdotes. Ele que tinha o privilégio de, uma vez por ano, entrar no local santo do santo, ou lugar santíssimo, e ali realizar o dia da expiação, o Yom Kippur, para realizar a expiação do pecado do povo. Isso uma vez por ano, entre o finalzinho do mês de setembro e o início do mês de outubro do nosso calendário. Claro que no calendário judaico, que é de acordo com as fases da lua, ou o calendário lunar, é outro mês. Mas trazendo para o nosso calendário, seria final de setembro, início de outubro, quando era realizado o Yom Kippur. E esse sumo sacerdote tinha esse privilégio. E aqui ele também presidia as reuniões. Pode ver que ele foi levado à casa do sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote, que é chamado Caifás, ele estava à frente dos demais sacerdotes, ou esteve, entre o ano 18 e o ano 36 da nossa era. Então, durante parte todo o ministério de Jesus, já que ele começou no ano 18, Jesus ainda era um jovem, e até o ano 36, então esse Caifás aqui, ele pegou praticamente todo o ministério de Jesus e também da sua morte, ainda contemplou parte daquilo que os discípulos de Jesus fizeram logo após a morte do Messias. E Jesus foi levado para lá no intuito de que eles pudessem encontrar alguma coisa com que acusar Jesus, já que Jesus ele era perfeito, é perfeito, mas como homem ele foi perfeito aqui nessa terra, e eles não encontravam nada para acusá-lo, alguma coisa com que acusá-lo. Então eles reuniram no intuito justamente de achar alguma coisa. E Pedro seguia Jesus justamente para ver o que aconteceria depois desse julgamento. Por isso que diz aqui que ele seguia Jesus de longe e ele se assentou entre os servos ali que trabalhavam provavelmente na casa do sumo sacerdote. E pode ver que para ver o fim, o desenrolar dos acontecimentos.
Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio, versículo 59, procuravam algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte, e não acharam, apesar de serem apresentado muitas, tá vendo? Apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas afirmando. Ou seja, várias testemunhas foram até ali os sacerdotes, o sumo sacerdote. Também diz aqui que os escribas e os anciãos aqui eram os homens que compunham o sinédrio. O sinédrio era composto de 71 homens que julgavam as causas na época de Jesus. Então, eles que entre si tomavam a decisão de julgar alguém, condenar alguém no que se diz respeito aos assuntos religiosos, até mesmo cíveis, ali no período de Jesus. E eles procuraram alguma testemunha falsa, já que não tinha nada com que acusar Jesus. Então, se não tinha nada com que acusá-lo, então eles estavam procurando agora testemunha falsa, mas também não acharam. Nem testemunha falsa acharam. Pode ver aqui, e não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Com certeza o depoimento dessas pessoas não tinha coerência, por isso que foram descartadas essas testemunhas falsas. Mas depois de muita insistência, com certeza, eles encontraram duas testemunhas. E essas testemunhas, o que elas disseram? Este disse, ou seja, a testemunha: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Aqui o sumo sacerdote é Caifás. Ou seja, levantou uma testemunha e falou assim: olha, esse homem disse o seguinte, que ele destruiria o santuário de Deus, que era o templo em Jerusalém. Eu vou destruir o templo em Jerusalém e eu vou reedificá-lo em 3 dias. Ou seja, de acordo com o depoimento dessas pessoas, eles pensavam que Jesus literalmente estava querendo destruir o templo em Jerusalém. E, como todos sabemos, o templo ele era algo sagrado para o povo judeu. Tanto o primeiro templo como o segundo templo, que ambos foram destruídos, era um local sagrado para o povo judeu, pois o templo ele faz parte de todo o trajeto do povo judeu até os dias de Jesus. Fazia parte da adoração. Então, destruir o templo era um sacrilégio, era profanar algo que era santo. Por isso que foi apresentado essa pessoa que disse, ele falou que vai destruir o templo e reedificar em 3 dias. E o sumo sacerdote, Caifás, olha, e aí, você não tem nada que contestar? E Jesus, versículo 63, Jesus, porém, guardou em silêncio, ou seja, Jesus não respondeu nada. E o sumo sacerdote diz: eu te conjuro, pelo Deus vivo, que vos diga se tu és o Cristo ou Filho de Deus. Ou seja, o Caifás apelou para o juramento, que conjurar aqui é apelar para o juramento. Ou seja, eu te apelo a juramento, que tu jures que você é o Cristo, ou seja, o Mashiach. Eu quero que você jure em nome do Deus eterno que você é o Mashiach, o Filho de Deus. Respondeu Jesus. O que Jesus responde? Versículo 64. Tu o disseste. Você mesmo já disse. Você, com a sua própria boca, já disse que eu sou o Mashiach, o Filho de Deus. Está aí. Tu o dissestes. Você já disse. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, e disse mais ainda, assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Jesus ele não negou que ele era o Mashiach. Pelo contrário, ele afirmou: eu sou o Mashiach. Não precisava de Jesus jurar pelo Deus eterno, pois ele era o próprio Mashiach. Ele era o prometido de Israel. Mas o povo não queria aceitar. As autoridades religiosas não aceitaram este fato. Ele queria que Jesus jurasse, mas não precisa. Eu sou o próprio Mashiach. E quando Jesus faz a declaração que desde agora vocês verão o Filho do Homem assentado à direita
e de Deus Todo-Poderoso, Eterno, vindo sobre nuvens do céu. O que acontece? Versículo 65. Então, o sumo sacerdote, o Caifás, ele rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Blasfemar é uma linguagem abusiva e difamatória contra a divindade. Ou seja, você blasfemou contra Deus, se dizendo que é o Filho de Deus. Por quê? Tanto os anciãos, como, claro, não todos que compunham o Sinédrio, mas a maioria daqueles que compunham o Sinédrio, e também o sumo sacerdote, eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Provavelmente não era o Mashiach também, o Messias. Então, diante dessa declaração de Jesus, se dizendo Filho de Deus e que era o Mashiach, porque o Mashiach viria em nuvens e glória, ele rasga a sua veste. E neste momento, quando ele faz ele toma essa atitude aqui de rasgar as suas vestes, ele estava quebrando a lei. Veja bem que ele acusando Jesus de estar quebrando a lei, mas o próprio sumo sacerdote, ele quebra a lei diante de Jesus. Por quê? Ele vai, então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes. Lá em Levítico 22:10 diz que não era permitido o sacerdote rasgar as suas vestes. Então, quando o sacerdote rasga a sua veste, ele estava quebrando a lei que estava escrita lá em Levítico 22:10. Diante de Jesus, ele quebra uma lei. Ou seja, o povo era transgressor da lei. Estava acusando Jesus. 66. Que vos parece? Respondeu eles. É réu de morte. Ou seja, o sumo sacerdote rasgou a veste e falou assim, ele blasfemou. E que vos parece? Perguntou para os demais. Responderam eles. Então, o Sinédrio que estava ali reunido com o sumo sacerdote disseram, é réu de morte, pois sendo homem, ele se intitula Filho de Deus. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo, profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Em outro evangelho fala que eles vendaram os seus olhos, colocaram a venda nos olhos de Jesus, e batiam nele, e diziam para ele, profetiza, quem é que te bateu? Veja bem que agora eles escarnecem de Jesus em pleno Sinédrio. O 69 diz assim, ora, estava Pedro assentado fora no pátio, ou seja, Pedro que lá no versículo 58, ele estava assentado entre os servos do sumo sacerdote, aqueles que prestavam serviço ali para o sumo sacerdote, e Pedro que estava aguardando qual seria o fim de todas daquelas coisas, ele estava no pátio aguardando isso. Então, aproximaram-se dele o quê? Aproximando-se dele uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Por quê? Porque Jesus era da Galileia. Claro que ele nasceu em Belém e depois foi criado ali em Nazaré. Nazaré ficava próximo ao mar da Galileia, então era uma província da região da Galileia, por isso que é um Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Por quê? Pode ver que um falou Galileia, porque Nazaré fazia parte ali da região da Galileia. E agora diz ali, ele é o Nazareno, porque Jesus foi criado em Nazaré. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Por quê? Pedro também era da Galileia. Então, o modo de falar de Pedro denunciava que ele era também um galileu e que era um discípulo de Jesus. Então, começou ele a praguejar, ou seja, expor-se em maldição, lançar maldição e a jurar, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus que ele dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. E lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, versículo 61, diz que Jesus, naquele momento, Jesus olha
diretamente para Pedro. Ou seja, Jesus e Pedro trocam de olhar. Os seus olhares se cruzam naquele momento. E Pedro provavelmente lembra das palavras de Jesus, que ele negaria. E realmente Pedro negou. E o que aconteceu com Pedro é que Pedro, ele se arrependeu e foi chorar. Impressionante que Judas, ele traiu Jesus e o vendeu, mas não houve arrependimento, houve remorso e enforcou-se. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas no coração de Pedro houve arrependimento. Essa é a diferença entre Judas e Pedro. Judas traiu vendendo o mestre, mas não houve arrependimento no coração de Judas. E Pedro, por outro lado, ele se arrependeu e chorou amargamente. E houve perdão para aquilo que Pedro fez. Impressionante que aqui, nestes relatos, nós vemos, aí, a partir do desenrolar quando Jesus é preso, julgado pelo Sinédrio, quando Jesus se encontra com Pilatos. Veja bem que Judas, ele cedeu ao demônio quando cometeu o seu pecado. Então, 3 homens nos caminhos do Senhor. Judas, ele cedeu à tentação e cometeu o pecado vendendo Jesus. Pilatos, por sua vez, ele cedeu à voz da multidão quando deu ouvido a ela. E Pedro cedeu à sua carne quando ele negou Jesus por 3 vezes. Então Pedro, ele deu ouvido à sua carne. Ele falou: não, Senhor, se for necessário, eu vou contigo até a cruz. Mas no momento exato, ele dá ouvidos à sua carne e nega o Senhor Jesus. Por outro lado, Judas, ele cedeu à tentação e ouviu a voz do maligno. Pode ver que tem uma passagem do Evangelho que, tendo comido bocado, Satanás entrou em Judas. Ou seja, Judas deu ouvidos à voz de Satanás e cometeu o pecado. Por outro lado, mesmo Pilatos, sabendo que Jesus é a verdade, pode ver que lá em João, Pilatos pergunta o que é a verdade. Só que ele não quis ouvir da boca do Senhor Jesus o que era a verdade. Ele preferiu dar ouvidos à voz da multidão e entregar Jesus para ser crucificado. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo.